Chegamos hoje ao último estudo do trimestre, o último estudo sobre o sermão do apóstolo Paulo aos Efésios, que se constitui na carta aos Efésios. Nesta semana, estamos fazendo um resumo geral da carta, estudando a essência, aquilo que é fundamental, aquilo que é o principal. Qual a aroma teológica que Paulo apresenta no seu sermão aos Efésios. Hoje vamos ver o capítulo 6, temos estudado o capítulo 6 nas duas últimas semanas, a armadura de Deus. A igreja como um exército dinâmico e unido, equipado. Um exército para proclamar a paz. Parece aí uma contradição, mas um exército para proclamar a paz de Cristo. Ontem vimos no final do capítulo 5 a relação entre marido e esposas. Como deve ser a relação do marido com a mulher e da mulher com a esposa. Como deve ser os critérios de fidelidade e de amor recíproco nesse conjunto de unidade, que é a maior unidade que pode acontecer, uma só carne. O capítulo 6 fala sobre filhos e pais, e diz para os filhos serem obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, no Senhor. Veja, a nossa primeira obediência deve-se a Deus, mas nós devemos obedecer aos nossos pais. E se os nossos pais não estão no Senhor, nós podemos desobedecê-los, mas nunca devemos deixar de honrá-los, de cuidar deles. Obediência no Senhor. Aos pais, ele diz assim: não irem os vossos filhos, não deixem os vossos filhos irados, não desanimem os vossos filhos, não sejam extremamente exigentes a ponto de desanimar os filhos. Muitos pais querem realizar nos filhos tudo aquilo que não conseguiram e cobram dos filhos isso. Cobram com uma dureza tão grande que nunca foi feita a eles. E dessa forma desanimam, destroem a autoestima dos filhos. Fala ainda sobre servos e escravos. Servos e escravos que devem obedecer ao Senhor. Devem obedecer ao seu patrão. Conversão não significa mudança de classe social. A Bíblia é muito clara em dizer isso. O apóstolo Paulo não estava fazendo uma revolução social, mas ele estava fazendo uma revolução espiritual, onde seres humanos iam deixar de ser trevas para ser luz, mas a estratificação social continuaria a mesma. Os servos devem ser obedientes, honestos, devem trabalhar de boa vontade, como diz o texto e estudamos neste trimestre, não como estivessem sendo vistos, mas trabalhando como se fosse para o Senhor, devem ser leais. Aí então também os conselhos, as orientações para os senhores. Não oprimam, não ameaçam. Veja só, verso 8 e verso 9 de Efésios 6. Sabendo de cada um que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas, ou seja, não há preferência de pessoas. O Senhor não prefere patrões, o Senhor não prefere empregados, o Senhor prefere os seres humanos. E tanto empregados como patrões devem saber que têm o mesmo Deus e que serão julgados pelo mesmo Deus, segundo as suas obras. Portanto, esses eram os conselhos para a união social agora. União de pais e filhos, união de servos e escravos e senhores. Mas no final do capítulo 6, estudamos isso bem detalhadamente. Dos versos 10 ao verso 20, fala da armadura de Deus. Nós, quando nos convertemos, nos alistamos automaticamente no exército de Deus. Fazemos parte desse exército, e esse exército está em guerra. Está numa guerra que começou lá no céu e que se deslocou para esse planeta Terra. Uma guerra cósmica. E o verso 10, Paulo diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É só no Senhor, irmãos, e na força do seu poder que nós podemos nos fortalecer
para travarmos essa guerra cósmica, essa guerra espiritual. Verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta, irmãos. É essa luta que nós temos enquanto crentes, enquanto cristãos. Mas o Senhor nos provê armadura para nos defender. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar firmes. E a armadura de Deus é constituída pelo cinto da verdade, pela couraça ou a própria armadura da justiça, sobre os calçados do evangelho da paz, com o escudo da fé, com o capacete da salvação e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quero destacar aqui, irmãos, o calçado do evangelho da paz. Nós devemos evangelizar a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz de Cristo, a paz que excede todo o entendimento, a paz do Senhor, a paz entre os pais e filhos, a paz entre marido e esposas, a paz na igreja, a paz no trabalho, a paz nas nossas relações sociais, a paz entre raças, a paz entre as religiões, a paz entre pensamentos diferentes. Nós devemos evangelizar, devemos levar o evangelho da paz. E o que é o evangelho da paz? É a salvação do Senhor Jesus Cristo. Não há como promover paz maior do que dizer às pessoas: o Senhor Jesus Cristo morreu por você. O Senhor Jesus Cristo te salvou. E você vai estar na nova terra. Você vai ter vida eterna por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nessa armadura temos a espada, que serve como defesa, mas também serve de ataque. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com a palavra de Deus, irmãos, que nós podemos vencer. Lembram-se quando Jesus foi tentado no deserto? As 3 vezes ele respondeu: está escrito. Ele se reportava à palavra de Deus. A palavra de Deus era a sua defesa e, no mesmo momento, era o seu ataque contra as investidas de Satanás. Mas o apóstolo Paulo conclui a sua carta dizendo que nós devemos vigiar. Verso 18. Vigiai nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ainda no começo do verso 18. Orai todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Orar todo o tempo. Isso não quer dizer, irmãos, que você vai estar ajoelhado, vai estar de olhos fechados ou de cabeça curvada, orando a Deus, mas você vai estar ligado com Deus. Ligado com Deus para qualquer momento. A qualquer momento você está em sintonia com Deus. É isso que é vigiar o tempo todo. Perseverança na oração. Muito bem, irmãos. Estudamos um texto maravilhoso nesse trimestre. O sermão do apóstolo Paulo aos Efésios. Como já dissemos, não é o seu sermão mais longo, não é a sua consideração mais longa sobre teologia, mas é o suficiente, irmãos, para contemplarmos a salvação, para contemplarmos o plano de Deus, o mistério de Deus, para contemplarmos a igreja, para contemplarmos que somos parte do corpo de Deus, do corpo de Cristo, a igreja, e ele é a cabeça. Eu quero utilizar o verso para memorizar dessa semana, que foi muito bem escolhido, por sinal, como verso áureo, o verso principal, no meu entendimento, do livro de Efésios, da carta de Efésios. Efésios 2, versos 8 a 10. Pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Somos salvos pela graça, somente pela graça, mediante a fé. Ao nos apropriarmos da graça pela fé, nós recebemos este dom de Deus, o maior dom que Deus poderia dar, e que Deus agora nos preparou boas obras. Agora, então, nós vamos ter boas obras.
Depois que somos salvos por Deus, fomos salvos pelo seu amor, pela sua graça. Ele preparou boas obras. Então, eu digo para mim e para vocês, você que se converteu, você que aceitou o Senhor Jesus Cristo, você que não é mais treva, você que estava longe, agora está perto. O Senhor tem boas obras para você. Pratique essas boas obras. Humildade, mansidão, justiça, amor. Que Deus esteja com cada um de nós. Eu quero agradecer muito a Deus pelo estudo dessa lição desse trimestre. Quero agradecer por ter podido compartilhar com os irmãos a cada dia o estudo da lição da Escola Sabatina. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por esse estudo da Carta aos Efésios que tivemos nesse trimestre, pelos seus ensinamentos através do apóstolo Paulo, através da inspiração do apóstolo Paulo pelo Espírito Santo e da iluminação que o Senhor certamente deu a cada um de nós para que pudéssemos entender, compreender as mensagens, essas mensagens tão lindas sobre a salvação, sobre o viver cristão, sobre a igreja, sobre a unidade. Nos abençoa, portanto, para que possamos ser unidos em quaisquer relacionamentos horizontais aqui nesta terra com os seres humanos, mas que possamos ser unidos com o relacionamento vertical que devemos ter contigo. Nos abençoa, portanto, neste pedido. Concede a nós essa graça, mais essa graça. É o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom sábado para todos. Não há como ter um sábado ruim depois de uma lição da Escola Sabatina tão bonita. Que Deus abençoe cada um de vocês nas suas igrejas. Que vocês possam estar felizes na igreja. Eu insisto isso, irmãos. A igreja é um lugar de estar feliz. Deus abençoe cada um de vocês nas igrejas e nas famílias. Sejam todos muito felizes neste sábado.